Olá! Nesse vídeo vamos aprender a como utilizar o filtro para localizar e consultar dados de compromissos e tarefas, e posteriormente gerar relatórios. Para realizar um filtro, o usuário deve ir em Agenda, Filtro. O procedimento para realizar um filtro é exatamente o mesmo nas duas opções, diferindo apenas os parâmetros, que serão disponibilizados. Quanto à tela, essa também é exatamente igual. A elaboração do filtro é dividida em 3 etapas. Selecionar um parâmetro para consultar como descrição ou encarregado, definir o critério de pesquisa como contém ou igual, e informar ao sistema por qual informação o usuário deseja que o sistema pesquise, como audiência ou João. O usuário pode realizar 2 tipos de filtro, simples e composto. O simples ocorre quando se usa apenas uma linha de filtro ou parâmetro. Já o composto ocorre quando se adicionam mais linhas de parâmetros, cruzando assim as informações. Para isso, o usuário deve clicar no ícone de mais e selecionar quantas linhas forem necessárias. Outro ponto que se deve levar em conta é a possibilidade de se utilizar o mesmo parâmetro mais de uma vez no mesmo filtro. Quando isso ocorre, deve-se utilizar o critério de pesquisa OU, pois não se pode ter cadastrado mais de uma informação no mesmo campo, como por exemplo, João e Maria no mesmo campo encarregado. Outra funcionalidade que o sistema dispõe é a possibilidade de salvar os filtros montados, a fim de que cada usuário tenha eles sempre à disposição, sem ter a necessidade de sempre montá-los toda vez que for necessário realizar esse mesmo filtro. É válido lembrar que essa opção é individual, o usuário não tem acesso aos filtros de outro usuário. Para salvar um filtro, o usuário deve clicar no ícone de estrela, com o símbolo de mais, e definir um nome para esse filtro. Já para utilizar o filtro salvo, o usuário deve clicar no outro ícone de estrela e selecionar o filtro desejado. Após isso, o sistema irá montar o filtro salvo na tela. Quanto ao campo máximo de registros, este tem a função de limitar a quantidade de registros que serão exibidos na tela de filtro. Por padrão, sempre vem selecionada a opção 50. No entanto, o usuário deve clicar no campo e selecionar a opção Tudo. O botão Exportar tem como função gerar um relatório rápido de todos os registros que estiverem sendo exibidos depois da realização do filtro. Neste caso, as informações que serão impressas são as das colunas que aparecerem na tela. O botão Concluir tem como função encerrar um registro, após a realização do filtro. É uma alternativa a fim de que o usuário não precise abrir o registro e só então marcá-lo como concluído. O botão Retirar tem como função remover um registro após a realização do filtro. Este pode ser utilizado em situações que o usuário desejará que um determinado registro não seja impresso no relatório, mesmo que esse esteja dentro dos parâmetros definidos. Agora vamos ver a realização de 3 tipos de filtro e como salvá-los.
Depois de realizar a consulta no filtro para gerar um relatório, o usuário deve clicar em Relatório e depois Exportar. Dessa forma, o sistema exibirá uma nova tela a fim de que o usuário configure o que será impresso. Primeiramente, o usuário deve preencher o campo Nome do relatório. Após isso, o usuário deve selecionar os campos que serão impressos no relatório. Assim, deve-se selecionar um por um e clicar no botão Inserir. Dessa forma, os campos selecionados ficarão no quadrante Campos Selecionados. No quadrante Ordenar por, o usuário irá definir por qual campo será feita a ordenação dos registros, seja ela crescente ou decrescente. Por fim, o usuário deve selecionar o formato no qual o relatório será gerado, Excel ou HTML, colunas. Caso seja selecionado o formato Excel, para gerar o relatório, deve-se clicar no botão Exportar, caso contrário, usa-se o botão Imprimir.